Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler do verso 1 ao 11. Vamos falar sobre vencer a frustração. O título é Vencendo a Frustração. Vamos lá, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim, Lucas 5, verso 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que já estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que poderoso, olha que tremendo. Aqui a Bíblia nos fala no relato, a primeira experiência que Pedro, que se tornou o grande apóstolo Pedro, um líder ali no meio dos 12 apóstolos do Cordeiro, que tem ali uma importância indiscutível para a igreja primitiva. Mas aqui no texto ele teve a sua primeira experiência com Jesus, com o mestre. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque a Bíblia fala que o seu irmão André, que também se torna o apóstolo André, um dos 12, ele era até então discípulo de João Batista, e o papel de João Batista era preparar a primeira vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, mas ele ainda não tinha tido um encontro, não tinha tido uma experiência com Jesus. E o interessante é que a primeira vez que Pedro tem uma experiência com Jesus, acontece um milagre extraordinário, talvez um dos grandes milagres que acontecem em toda a trajetória de Pedro, que se tem relatado na palavra, e olha que ele experimentou muitos milagres. Mas interessante que esse milagre extraordinário acontece depois de um período de frustração. A Bíblia fala que ele tinha pescado uma noite inteira sem êxito. Ele tinha pescado uma noite inteira e não tinha pego nada. E depois da sua frustração, sim, existe vida após a frustração. Deus tem mais para você depois de cada frustração que você passou, em nome de Jesus. Interessante que ele tem esse milagre extraordinário depois de um grande momento de frustração. E eu dei essa palavra na semana passada, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você está passando um período de frustração, é porque uma pesca milagrosa está adiante de você. Talvez o maior milagre da sua vida está prestes a acontecer. Mas para que você o experimente, você tem que vencer a frustração. É fundamental para a vida cristã, por propósito que Deus tem para a sua vida, que você aprenda a vencer as frustrações, porque se você não vencer as frustrações irão te vencer.
Se você não vencer a frustração vai minar a sua fé e vai te afastar do propósito de Deus para a sua vida. O que é uma frustração? Uma definição rápida: frustração é quando uma expectativa não é suprida. Quando você espera por algo, você tem uma preconcepção do que deve acontecer, muitas vezes até do que Deus deve fazer, e muitas vezes aquela expectativa não é suprida, e isso gera as frustrações. É fundamental que você aprenda a vencer as frustrações, porque na vida cristã muitas vezes as coisas não vão acontecer como você espera. Só porque não está acontecendo como você espera, não quer dizer que não vai acontecer o que é melhor para você, porque muitas vezes o melhor para você é diferente do que você está pedindo. Muitas vezes o melhor para você é diferente do que você está esperando. Mas para que você experimente o que Deus tem para você, o melhor para você, é importante que você saiba vencer as frustrações. E nesse texto nós aprendemos verdades, nós aprendemos lições, ferramentas sobre como vencer as frustrações. Eu comecei na semana passada, eu quero compartilhar mais algumas verdades nessa noite para que você possa vencer as frustrações. Primeira verdade que eu gostaria de compartilhar, e literalmente é uma verdade, é uma afirmação que é fundamental que você entenda, porque todos nós vamos estar sujeitos a isso. Deixa eu compartilhar com você. Número 1, saiba, tenha esse entendimento, que o nosso Deus tem o tempo certo para tudo. Deus tem o tempo certo para tudo. Eclesiastes fala que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Deus tem um tempo certo para tudo. É importante que você saiba disso, porque todos nós vamos enfrentar o tempo da espera. Em algum momento da nossa vida, ou melhor, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos enfrentar o tempo da espera. E muitos cristãos, muita gente boa, muita gente de fé, perde o melhor de Deus, porque não sabe lidar com a espera. Porque se frustram tanto com a espera que chegam a desistir. E quando você desiste, meu irmão, você não exerce a sua fé, você não exerce a sua escolha. Na verdade você desiste, você exerce a escolha de não alcançar o que Deus tem para você. Muitas vezes o inimigo não precisa tocar nas nossas vidas. A Bíblia fala que quem está em Cristo, o maligno só toca com autorização de Deus. Mas se ele fizer com que você acredite nas asneiras dele, nas mentiras dele, e desista, ele não precisa fazer mais nada. Por isso que é fundamental que você vença as frustrações. Saiba que Deus tem um tempo certo para tudo. Há uma razão porque o sol só vai nascer lá às 6 horas da manhã. Há um propósito no porquê a mulher tem que esperar 9 meses de gestação. Esse exemplo da gestação é fácil de nós entendermos. Se o bebê nascer com 3 meses, o bebê provavelmente não vai nascer com vida. E a saúde da gestante vai ser muito prejudicada. Eu costumo falar que bênção antes da hora pode se tornar uma maldição. Por isso que é fundamental que você saiba esperar em Deus, porque Deus tem o tempo certo para tudo. Só porque não aconteceu a sua maneira, no seu tempo, não significa que não vai acontecer. Durante os 9 meses da gestação, o bebê é formado. Durante os 9 meses da gestação, o corpo da mulher é preparado para o momento do parto.
Da mesma forma, durante o tempo, o ser humano amadurece. Tem um exemplo que para mim é fácil de pegar essa ideia. Se um pai decidir dar um presente para o seu filho, um carro, um presente que o filho quer, que o filho pede, e o pai chega para ele e dá aquele presente, dá aquela alegria para o filho, só que um detalhe, o filho tem 12 anos de idade. Aquele presente vai ser uma maldição para o filho, porque ele não tem condição física de dirigir, em sua maioria, na maioria dos casos. Pela lei ele não é permitido dirigir, não tem maturidade psicológica para ter aquela responsabilidade de dirigir. A bênção se torna uma maldição, para a criança e para as pessoas à sua volta. Agora, se o mesmo pai chega para dar o presente para o filho, quando o filho tiver 20 anos de idade, o mesmo pai, a mesma bênção e o mesmo filho, em tempos diferentes, agora a bênção pode ser de fato uma bênção. Agora o presente pode ser desfrutado. Agora o presente pode até cumprir um propósito que o pai tiver naquele presente. Da mesma forma, entenda a diferença do não e do ainda não. Todo cristão tem que saber a diferença dessas duas respostas. Ainda não quer dizer não. Interessante que a natureza humana, ela não tem facilidade de esperar. Esperar para a grande maioria de nós é um processo difícil. Talvez pela sua experiência você já lida com a espera de uma maneira melhor, mas em todos os casos exige um esforço. Porque a nossa natureza carnal, nossa natureza é imediatista, nós queremos algo para ontem. Deixa eu te dar uma palavra. Aprendemos também na palavra de Deus que Deus nos ama com um amor incondicional, que a sua bênção não traz consigo dores, que Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu estou dizendo isso para te dizer que se Deus fizer você esperar, deixa eu colocar melhor, Deus te ama muito, Deus te ama tanto, Deus te ama demais para fazer você esperar em vão, para fazer você esperar simplesmente por esperar. Se é algo difícil, se é algo que gera esforço, se é algo que gera até um certo sofrimento, Deus te ama demais para fazer você passar por um sofrimento em vão. Se Ele disse ainda não, se Ele disse espera, é porque a espera é o melhor para você. Lembra do exemplo, o carro antes da hora é uma maldição. Deus não vai te dar uma bênção para que essa bênção te prejudique lá na frente. Deus não vai abrir uma porta para que essa oportunidade arrebente com a tua vida, com a tua família. Saiba que Deus tem o tempo certo para tudo. Enquanto você espera, Ele está te capacitando. Enquanto você espera, Ele está te preparando em nome de Jesus. Saiba que Deus tem o tempo certo para tudo em nome de Jesus. Aprenda a esperar em Deus. Amém?